porque tem bastante conteúdo. E qualquer dúvida, pessoal, podem mandar no chat, tá? A Dora vai me passar as perguntas depois, para que eu consiga responder vocês. Pode perguntar no meio da minha aula, pode perguntar no final, tá? Não precisa ter medo de fazer pergunta, tá bom? Com certeza eu vou responder todas. E caso fique com vergonha, no final eu coloquei o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, também posso esclarecer quaisquer eventuais dúvidas, tá bom? Mayara, se você quiser colocar o material, pode colocar. Obrigada, Mayara. Deixa eu só arrumar aqui no slide. Um minuto. Bom, vamos lá então, pessoal. Espero que todo mundo esteja atento aí hoje, porque tem bastante conteúdo, bastante coisa legal, tá? Bom, o nosso assunto de hoje, né, é sobre hipertensão arterial. Tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar sobre isso alguma vez, ou às vezes não ouviu o termo hipertensão, mas às vezes ouviu o termo pressão alta, tá? Que é a mesma coisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é hipertensão arterial e qual que é a sua relação com a adoção de hábitos saudáveis, tá bom? Então, a sua relação com o estilo de vida saudável, tá? Para quem já assistiu a aula minha aí pela plataforma do Descomplica, sabe que eu gosto muito de trabalhar com conceitos antes de trabalhar o tema em si, tá? Então aqui não vai ser diferente. A gente vai começar a falar um pouquinho de conceito e depois a gente vai entrar na hipertensão em si, tá bom? Bom, e para quem não me conhece, né, meu nome é Karina Brunherotti, muito prazer. Vamos lá então. Bom, antes de mais nada, né, para que a gente consiga compreender a hipertensão arterial, a gente precisa entender o que é pressão arterial. Concordam comigo? Então, a pressão arterial, ela tem uma definição muito simples, tá? Ela é uma força que o sangue exerce contra a parede das artérias, tá? E essa pressão, ela pode ser dividida em pressão arterial sistólica, e essa pressão arterial sistólica, ela também é chamada de pressão máxima. Por que pressão máxima? Porque essa pressão, ela é caracterizada pelo momento de contração do músculo cardíaco, ou seja, de contração do nosso coração, tá? Então, nesse momento de contração do coração, que é também chamado de sístole, é onde o coração bombeia o sangue para os vasos sanguíneos, tá? E aí, a outra pressão é a pressão arterial diastólica, e ela é conhecida como pressão mínima. E por que ela é conhecida como pressão mínima? Porque ela é caracterizada pelo repouso do coração, tá? E durante o repouso do coração, o que acontece? É quando o sangue volta para o coração. E nesse momento de volta, os vasos sanguíneos, eles estão mais dilatados. Então, como eles estão mais dilatados, essa pressão para voltar para o coração é mínima, é baixa. Então, por isso que a pressão diastólica é menor que a pressão sistólica, tá? Quando a gente vê lá quando a gente vai aferir a pressão arterial, né? Aparece lá, por exemplo, 120 por 80, né? Então, 120 seria a pressão máxima sistólica e 80 a pressão diastólica, pressão mínima. E aí, além do mais, né, a pressão arterial, ela é um produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, tá? Tenho certeza também que vocês já ouviram falar sobre esses termos. E aí aqui, basicamente, o débito cardíaco é o volume de sangue que é ejetado no período de 1 minuto. A resistência vascular periférica é aquela resistência com que o sangue se opõe aos vasos sanguíneos. Para quem não entendeu nada do que eu falei agora, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais especificamente, de uma forma mais didática, eu trouxe um desenho para vocês entenderem melhor ainda o que é sístole, o que é diástole, o que é débito cardíaco, tá bom? Vamos lá ainda. Então, sobre o débito cardíaco ainda, né? Fica um pouco mais fácil da gente compreender o que é o débito cardíaco quando a gente entende o que é a resistência vascular periférica, tá bom? O que é sístole, o que é diástole. O débito cardíaco, ele é o produto entre a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, tá? Pelo volume sistólico,
que é o volume de sangue que é ejetado a cada batimento, tá? Então, o débito cardíaco é a cada minuto, o volume sistólico a cada batimento, tá bom? Essa é a diferença entre os dois. E o débito cardíaco é o produto entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. E aí, que como prometido, eu trouxe essa figura, né, esse desenho, que eu achei muito interessante, para ilustrar, tá, o que é o débito cardíaco, o que é o volume sistólico, o que é a sístole e o que é a diástole. Então, vamos tentar viajar um pouquinho, tá, para vocês entenderem como que funciona isso aqui. Deixa eu ligar o apontador aqui. Pronto. Olha, tenta entender dessa maneira. A garrafa, imagina que ela é o coração, tá? Representada pelo coração. E o líquido é o sangue, é o fluxo sanguíneo. Ou seja, essa torneira está levando fluxo sanguíneo para dentro da garrafa, que é o coração, certo? Então, qual que é, né, esse momento onde o coração se enche de sangue durante o repouso? É a diástole, certo? Momento de relaxamento do coração e de enchimento. E aí, o que acontece, então, aqui nessa imagem 2, tá? Seria o volume de sangue final, né? O volume de sangue final após a diástole. Ou seja, o volume diastólico final, certo? A terceira imagem seria a sístole. Por quê? Porque aqui o indivíduo, olha, ele está apertando, né, pressionando a garrafa para que o líquido, então, se ejete, né? E qual que é a variável que ejeta o sangue a cada minuto? O débito cardíaco, certo? Então, pensem sempre dessa maneira, olha só. O que é débito, né? Vamos pensar na palavra débito. Débito é tudo aquilo que sai, certo? Por exemplo, se você passa o seu cartão de débito em um restaurante, o dinheiro vai sair da sua conta logo que você passar. Concorda? Então, isso é o débito cardíaco. É o sangue que é ejetado, o sangue que sai no momento da sístole, tá bom? E aí, então, após esse sangue ser ejetado, né, fica um volume final aqui, depois da sístole. E qual que é esse volume final? O volume sistólico final, tá? E aí vocês param para pensar agora, né, mas o que o volume sistólico em si tem a ver com isso tudo, né? Onde que o volume sistólico entra nesse desenho? Simplesmente a diferença entre o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Esse é o volume sistólico, tá? Então, débito cardíaco, volume de sangue ejetado a cada minuto, e volume sistólico, volume de sangue ejetado a cada batimento, tá bom? E aí, olha só, eu trouxe um caso prático aqui, para que vocês fixem isso na memória. Quanto será esse débito cardíaco, né? Que valor? Vamos dar valor ao débito cardíaco, então. Vamos lá. O débito cardíaco, como eu já disse, ele é o volume sistólico multiplicado, né, pela frequência cardíaca. E aí, o volume sistólico normal para um indivíduo, né, saudável, vamos supor um indivíduo com 70 quilos, o volume sistólico normal dele é 70 ml. E a frequência cardíaca, eu chutei aqui uma frequência cardíaca de repouso, que é considerado normal também, de 75 BPM, ou seja, batimentos por minuto, tá? Então, o resultado dessa conta aqui vai ser o nosso débito cardíaco, que seria 5.250 ml por minuto. Só que o débito cardíaco ele é expresso em litros por minuto. Então, o débito cardíaco, nesse caso hipotético aqui, seria 5,25 litros por minuto. Deu para entender mais ou menos, pessoal? O volume sistólico ele é expresso em ml e o volume diastólico não. O débito cardíaco é expresso em litros por minuto, tá bom? Vamos para a próxima, então. Bom, então, né, já que a gente compreendeu todos esses conceitos, né, e se não compreendeu, deixa a sua pergunta no chat, que depois eu explico de novo. Fica um pouco mais fácil de entender o que é hipertensão, tá? A definição de hipertensão é pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial do ano passado. Ela é definida como valores das pressões, quando os valores das pressões sistólica e diastólica são iguais ou superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, desde que seja medida com a técnica correta e na ausência
em pelo menos 2 ocasiões distintas, né, claro, e na ausência de medicação antihipertensiva. Por quê, né, na ausência de medicação antihipertensiva? Porque o antihipertensivo, ele vai atuar diretamente na redução da pressão arterial, certo? Então, se o indivíduo estiver tomando uma medicação antihipertensiva e for aferir a pressão arterial, claramente a pressão dele vai estar, aliás, espera-se, né, que a pressão arterial dele esteja reduzida. E aí, passei um pouco, e aí, olha só que legal esse desenho também. Esse desenho aqui, ele traz 2 artérias. Olha, essa aqui é a de um normotenso, ou seja, de um indivíduo que não tem hipertensão arterial, e a segunda aqui é de um hipertenso, ou seja, um indivíduo que tem uma hipertensão. E o que acontece, né? Qual que é a diferença dessas 2 artérias? A primeira, como vocês podem notar, ela apresenta uma vasodilatação. O que seria uma vasodilatação? É quando a artéria ela tem um calibre aumentado, tá? Um calibre maior. O hipertenso apresenta uma vasoconstrição. O que seria essa vasoconstrição? Um calibre comprimido, então um calibre mais tenso. Então, o que acontece quando o calibre da artéria se comprime, né? Acontece o aumento da resistência vascular. Por quê? Porque a resistência vascular é a força com que o sangue se opõe aos vasos. Então, imagine assim, imagine um cano de PVC, por exemplo, que é um cano maior, né, de maior calibre. E imagine uma caneta da Bic, assim, tá? Que é um pouco mais fino, o calibre é um pouco menor, comprimido. Se você for pegar o cano de PVC e for assoprar esse cano de PVC, muito provavelmente a força que você vai precisar fazer, a pressão que você vai precisar fazer para soprar esse cano vai ser baixa. Agora, se você for soprar a caneta Bic, por exemplo, que tem um calibre bastante mais comprimido, você vai precisar fazer mais força, mais pressão. Concordam comigo? E é isso que acontece com o hipertenso, tá? O sangue vai precisar fazer mais força, mais tensão para conseguir percorrer pelos vasos sanguíneos dele. E é por isso que ocorre um aumento da resistência vascular, um aumento do débito cardíaco, até um aumento da frequência cardíaca. E quando acontece um aumento da frequência cardíaca, o coração ele precisa bater, ele vai bater mais rápido, né? Então, quando essa frequência cardíaca aumenta, o que acontece? Há uma necessidade, né, do organismo, do coração, precisar aumentar esse volume de sangue que precisa ser ejetado. Por quê? Para que ele dê conta da tarefa do coração estar batendo mais rápido. E, consequentemente, então, há um aumento da pressão arterial. E aí, pode ser que se diagnostique a hipertensão arterial nesse paciente. E qual que é a classificação, né? Como que você sabe se a sua pressão é boa, é ruim, se você é hipertenso, se você é pré-hipertenso? Essa classificação também é da diretriz brasileira, tá? É do ano passado, é a mais recente. E ela trouxe uma nova configuração, tá? Por quê? Porque na diretriz de 2016 não tinha essa pressão arterial ótima, era só pressão arterial normal, para hipertensão e por aí vai. Mas agora eles fizeram essa nova configuração, né? Onde acrescentaram essa pressão arterial ótima, que é aquela pressão sistólica menor que 120 e diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio, tá? É aquela que quando a gente procura no Google hipertensão arterial e vai em imagens, aparece um medidor, né, de pressão arterial com 120 por 80, que é a padrão, né? Então, considerada como ótima. A pressão normal é aquela de 120 a 129 para a pressão sistólica e 80 a 84 para a diastólica. Para a hipertensão, 130 a 139 sistólica, 85 a 89 diastólica. E aqui, né, no caso da pré-hipertensão, já é um alerta, né? O indivíduo já está ali na pré-comorbidade, então já é um alerta para ele começar a alterar o seu estilo de vida. Considerada hipertensão, né, estágio 1, 140 a 159 sistólica, 90 a 99 diastólica. Estágio 2, 160 a 179 sistólica, 100 a 109 diastólica. E aí o último estágio, o estágio 3, né, que é o mais, desculpa, mais trágico, né, acima de 180 ou igual, tá? Se o indivíduo já estiver com 180 na sistólica, ele já é considerado estágio 3. E diastólica maior que 100.
E quais são os sintomas, né? O que mais dá sinal para essa comorbidade, né? Aqui eu trouxe só alguns, tá? Mas tem diversos outros. Esses são os principais, que são enjoo, dor de cabeça, dor na nuca, sonolência, zumbido no ouvido, ponto de sangue nos olhos, visão dupla embaçada, dificuldade para respirar, palpitações cardíacas. Interessante esse ponto de sangue nos olhos, né? Porque é justamente por conta da alta pressão nos vasos sanguíneos, né? Então, quanto maior a pressão nesses vasos sanguíneos, maior vai ser a resistência desses vasos e pode ser que venha a acontecer algumas coisas, né, piores. E aí essa informação que é muito interessante, né? Porque na maior parte das pessoas, tá, da população, a hipertensão arterial, ela não apresenta nenhum tipo de sintoma. Tá? Nenhum tipo desses sintomas que eu falei, nem algum outro que eu não tenha falado. Em muitas pessoas, esses sintomas não dão alerta. Então, por isso, né, tipo, é imprescindível, é essencial que, principalmente os adultos, os idosos, afiram sempre essa pressão com constância para ver, né, como que essa pressão arterial está se comportando durante o dia. E aqui eu trouxe um gráfico bem legal da prevalência de hipertensão no Brasil, tá? Esse HA que eu fiz aqui, pessoal, é hipertensão arterial, tá? Esses dados aqui são do Vigitel, não sei se vocês conhecem, caso não conheçam ou queiram conhecer, me avisem aí que eu mando o material para vocês, tá? Então aqui no eixo X, né, aqui na horizontal, a gente tem os anos, de 2010 a 2020, e aqui no eixo Y vertical, a gente tem a prevalência da hipertensão, tá? Então a gente pode notar aqui, ó, em 2010 a prevalência estava em mais ou menos 23,3. Em 2011 caiu, 2012 voltou a subir, 2013 caiu, mas a queda foi muito pouca comparado com esse aumento. 2014 subiu de novo, 2015 voltou a subir e 2016 foi o pico. Olha aqui, mais de 25% da população brasileira apresentava hipertensão em 2016. Em 2017 teve uma queda, tá? Mas em 2018 voltou a subir, uma pequena queda em 2019. Em 2020, que foi o último Vigitel, a prevalência foi de mais ou menos ali 25,2. Então, mais de 25% da população brasileira hoje no Brasil apresenta hipertensão arterial, tá bom? E interessante, tá? Esses dados aqui de 2020 foram até muito esperados, por quê? Porque foi a primeira pesquisa do Vigitel, na verdade eu acho que foi a primeira pesquisa em saúde epidemiológica que trouxe a questão da hipertensão no meio da pandemia do Covid-19, tá? No meio do isolamento social. Então, além disso, o Vigitel ainda trouxe dados como a diminuição da atividade física, o aumento do comportamento sedentário, enfim, diversas questões aí prejudicadas pelo isolamento social. E agora a prevalência no mundo, né, de hipertensão no mundo. Olha só, esse site aí que eu trouxe o print é da OPAS, tá? Não sei se alguém não conhece, mas a OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, é uma entidade da OMS, e eles trouxeram lá em 2020 que a hipertensão afetava mais de 30% da população adulta no mundo, tá bom? E isso representava 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas, tá? E aí, em 2021, eles trouxeram outras informações. A mesma entidade, tá? OPAS. Eles trouxeram que o número de adultos com a hipertensão, com idade entre 30 e 79 anos, aumentou de 650 milhões para 1,28 bilhões nos últimos 30 anos. É muita coisa, pessoal. E aí, aqui no final, eu deixei em destaque vermelho aí para vocês verem, que eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre a questão dos sintomas. Quase metade dessas pessoas não sabia nem que tinha essa condição. Por quê? Porque os sintomas, às vezes, em algumas pessoas, eles não dão esse alarme, tá? Então, as pessoas simplesmente não sabem que são hipertensas, tá certo? Isso é muito importante. Com relação à prevalência de custo agora, né, da hipertensão no Brasil, quanto que o Brasil gasta com hipertensão? Antes de mais nada, né, essa informação é muito interessante também, de que os gastos, os custos com a hipertensão no Brasil são maiores do que quando comparados com a obesidade e com a diabetes. Então isso é muita coisa, tá? E vamos ver agora então quanto que é. Olha aí, em 2018, esses gastos foram estimados, né, em mais ou menos aí 523,7 milhões
de dólares, tá? Não antes. O SUS, com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais, medicamentos, enfim, dentre outros. E olha só também que interessante esse estudo aqui, ó. Na última década, né? Na última década não, em uma década, 2010, 2019, essa década, esses custos, né, com as hospitalizações por conta da hipertensão no SUS, ligadas à doença arterial coronariana, são representadas por doenças cardiovasculares que estão associadas com a hipertensão. E aí, esses custos passaram de 1,6 bilhão de 2010 para 2,2 bilhões para 2019. Então, olha só o tanto que aumentou, né, em 10 anos, em 9 anos, esse custo. Esse aumento, né, de 1,6 para 2,2 representa mais ou menos 32% de aumento nos gastos com a hipertensão. E quais são as doenças associadas, né? O que está associado com a hipertensão? O AVC, né, o acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, falha cardíaca, doença renal, disfunção sexual, perda de visão. E aí, né, pessoal, para quem não sabe muito bem o que é o AVC, explicando aqui resumidamente, tá bom? O que acontece no AVC? A pressão arterial dentro das arteríolas do encéfalo, ela se eleva no hipertenso, tá? Se eleva, e aí, com isso, acontece uma possibilidade de uma lesão vascular desprender um trombo. O que é um trombo, né? O trombo são células que estão dentro da artéria. E se esse trombo se desprende, ele entope a artéria no cérebro, tá? E quando ele entope essa artéria no cérebro, aí acontece o AVC. Resumidamente, tá, pessoal? O AVC, claramente, tem uma fisiologia muito ampla aí. Fatores de risco para hipertensão, quais são? Genética, idade. Por que idade? Porque com o envelhecimento, acontece um enrijecimento, uma perda de complacência das artérias. Ou seja, quando acontece esse enrijecimento, a artéria fica mais rígida e, com isso, o sangue precisa fazer mais força, mais tensão para conseguir percorrer os vasos sanguíneos. Então, com isso, a pressão arterial do indivíduo se eleva. Sexo, etnia, sobrepeso e obesidade, ingestão de sódio e potássio, né, ingestão de sal, sedentarismo, álcool e também fatores socioeconômicos. Tá, lá no material que eu coloquei para vocês, no material de apoio dessa live, eu coloquei quais são, tá, o porquê que sexo é fator de risco, o porquê que fatores socioeconômicos são fatores de risco. Porque o fator econômico, quanto menor a escolaridade, mais o indivíduo tende a desenvolver hipertensão, tá? E quanto menor a renda familiar também, tá? Então, fatores socioeconômicos estão totalmente ligados aí com os fatores de risco para a hipertensão. E aí aqui eu destaquei 4, né? 4 fatores. E por que eu destaquei esses 4? Porque são os fatores que são considerados como modificáveis. E o que são, né, fatores modificáveis? O nome já diz, né? São aqueles fatores com que o indivíduo, a população, o paciente, consegue mudar na sua vida, tá? Então, é o estilo de vida, né? O estilo de vida saudável, os bons hábitos. Então, aqui, por exemplo, sobrepeso e obesidade é um fator modificado? Sim, porque o indivíduo consegue perder peso. Ingestão de sódio e potássio é um fator modificado? Sim, porque o indivíduo consegue diminuir a ingestão de sal. Sedentarismo, o indivíduo consegue praticar atividade física. E no álcool, o indivíduo pode parar, né, cessar o alcoolismo ou diminuir. E aí, eu encontrei esse artigo aqui do Olsen, né, 2016, e ele traz uma informação muito legal, né, de que a hipertensão arterial é o fator de risco mais comum, de maior custo e mais modificável para doenças cardiovasculares e até para a morte. E a gente começa a pensar, né, lendo esse trecho, a gente começa a pensar, professor, então, se a hipertensão arterial causa tantos danos assim, né, é o fator de risco mais comum, causa tantos custos assim para o SUS, e é o mais modificável de todos, é só a gente conscientizar a população, né, para que eles mudem os hábitos. Pronto. A gente tem que conscientizar a população para que eles mudem os hábitos. Sim, isso é verdade. Isso é puramente verdade. No entanto, esse caminho, né, entre
a conscientização e a mudança de hábito em si é um caminho um pouquinho mais complicado do que a gente possa imaginar, tá bom? É um caminho cheio de obstáculos aí. E é aqui que a gente, como profissional da saúde, professor de educação física, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, é aqui que a gente pode intervir, tá bom? Então, quais são essas mudanças de hábitos, né? A gente precisa saber o que são mudanças de hábitos e quais são as principais mudanças de hábitos para que a gente consiga começar a querer conscientizar essa população. Tá? Porque não adianta de nada a gente querer conscientizar a população, mudar isso, né? Mudar essa alta prevalência de hipertensão no Brasil e no mundo, sem que a gente saiba o que são mudanças de hábitos, quais são as principais mudanças de hábitos, qual que é a fisiologia básica da hipertensão, tá bom? Então, quais são esses principais fatores de risco? Fatores de risco não, desculpa, mudanças de hábitos. Primeiro, perda de peso. Segundo, cessação do álcool. Terceiro, diminuição do consumo de sal na alimentação. E por último, claro, a prática regular de atividade física. Tá? Esses são os as quatro principais mudanças de hábito que o indivíduo pode fazer para prevenir ou até para tratar a hipertensão arterial. Tá? E aí, há outros ainda, olha só que legal, eles trouxeram, se não me engano, foi no Dia Mundial da Hipertensão, do combate à hipertensão, não sei se foi desse ano ou do ano passado. Mas eles trouxeram esses folders, só trouxe 2 aqui, mas eles trouxeram um monte de folders, uns GIFs também, que a população podia ir lá no site, pegar e postar nas redes sociais, para realmente conscientizar a população, né? E eles trazem justamente essas questões dos fatores de risco que eu comentei com vocês. Então, redução do sal, praticar atividade física, manter um peso saudável, comer alimentos frescos, não fumar, seguir aconselhamento médico. E o segundo folder, eles trazem a hipertensão como principal fator de risco para a ocorrência de um AVC, né, que já foi falado, ou também de um infarto, que também já foi falado. E aí a gente começa a pensar, né, também, bom, mas tem divulgação, né? Hoje em dia, para ter informação é muito fácil, né? Você pega o celular, abre o Google, pesquisa qualquer coisa que você tem ali milhares de resultados em menos de 1 minuto. Então tem divulgação, tem informação, né? Mas mesmo assim o pessoal continua não adotando esses hábitos saudáveis, né? Mesmo assim, continua a desenvolver hipertensão, diabetes, enfim, diversas comorbidades. Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu penso que são muitas informações, né? São muitas informações juntas e colocadas de uma vez só para a população, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas. Importância de mudar os hábitos. Eles não sabem o que é isso, né? Adquirir hábitos saudáveis, eles também não sabem. Alimentação saudável, mas o que é alimentação saudável, né? Prática regular de exercício, cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, diminuir o estresse, qualidade do sono. E aí a gente volta aonde? Lá na caminhada, de novo, cheia de obstáculos entre a conscientização e a mudança de hábitos em si, tá? Então é nesse momento aqui que a gente vai intervir, tá? A gente como profissional da saúde em geral. É na conscientização, é no aconselhamento em saúde dentro do contexto do SUS, tá? Em diversos fatores a gente pode intervir para levar informação para a população, para levar conhecimento, tá bom? Mas afinal, né, eu estou falando aqui muita coisa, mas até agora eu não falei de nenhum estudo científico em si, né? Mas não é isso que eu vou falar ainda. Olha o que eu vou falar. A pergunta: o que a literatura nos mostra? Falei esse monte de coisa, esse monte de informação. Mas o que a literatura nos mostra sobre isso? Né? Quando começaram esses estudos sobre esse tema, né? Olha só que legal que eu trouxe. Deixa eu pegar a computadora aqui de novo. Pronto. Olha só. Não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece a PubMed, mas é a maior base de dados aí de literatura científica, né? Aconselho vocês a sempre buscarem estudos aqui, pubmed.gov. E eu busquei aqui, olha. Eu busquei estilo de vida saudável e hipertensão. E coloquei lá, 1980 a 2000. Então, lá em 1980 já existia estudo sobre isso. Tá? E aí eu tive 97 resultados. Pouco. Tá?
tá? Muito pouco. E aí, olha só o que eu fiz agora. A mesma pesquisa, porém eu mudei. De 2020 para 2022. Olha quantos resultados eu tive. 2.125. Tá? E só na base da PubMed, claro. Obviamente tem outros estudos em outras bases de dados. Mas eu fui na principal. Então olha só como foi um aumento exponencial de interesse, de pesquisa acerca do estilo de vida saudável com a hipertensão. Ao invés só do uso de medicamento, né? Então o aumento foi bem legal. E depois eu pesquisei especificamente ali, ó, sobre exercício físico, atividade física e hipertensão. Olha só que legal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou falando para vocês aqui, olha. Em 1945, que é o que está aparecendo aqui na esquerda, já tinha estudo sobre hipertensão e exercício físico. Já tinha estudo. Tá? Eu não cheguei a ver qual estudo que era esse, mas já existia. Então eu coloquei aqui o período de 45 até 80. Obtive 1.121 resultados. Ok. E eu mudei depois, coloquei a mesma pesquisa entre 1980 e 2022. Olha só quantos resultados eu tive. 27.825. Tá? Então o aumento também foi muito grande. Então o interesse, a curiosidade, né, acerca do conhecimento de atividade física, exercício, estilo de vida saudável e hipertensão vem crescendo nos últimos anos exponencialmente, tá? Muito legal. E aí, então, já que eu falei, né, de exercício físico, a gente vai trabalhar agora especificamente sobre o exercício e a hipertensão arterial. Tudo que eu trago aqui, pessoal, é sobre a diretriz, tá? Eu tirei da diretriz brasileira de hipertensão, lá de 2020. Se eu não me engano, tem só uma informação aqui que é do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Mas aí, quando for, eu vou falar para vocês. Mas tudo que está aqui é da diretriz. Então, se você tem interesse em estudar hipertensão, estilo de vida e hipertensão, exercício e hipertensão, dê uma olhada na diretriz, porque há algum tempo atrás, né, algumas décadas atrás, o exercício, ele era reconhecido, né, como tratamento da hipertensão, mas ainda tinha muito preconceito. Hoje, quando você abre a diretriz de hipertensão do ano passado, tem muita informação legal sobre atividade física e hipertensão. Então, o que eles trazem primeiro, né? Olha lá, exercício físico, recomendado como tratamento não medicamentoso. Por que não medicamentoso? Né? É quando o indivíduo, por exemplo, sei lá, foi diagnosticado com a hipertensão nesse momento, e o médico encaminha ele para um profissional de educação física justamente com o objetivo de diminuir a pressão arterial desse indivíduo através do exercício físico, sem precisar de usar antihipertensivo. Tá? Então, o exercício físico tem esse poder e isso precisa muito ser usado. Porém, né, o que eles trazem é que cuidados devem ser tomados. Bom, mas cuidados devem ser tomados para qualquer público. Concorda comigo? Para hipertenso, para diabético, para obeso, ou para a população em geral. Cuidados com exercício físico devem ser tomados. Mas por que especificamente devem ser tomados com hipertensos? Vou explicar para vocês. Olha, quando acontece a realização do exercício físico, claramente, né, acontece um aumento da sobrecarga cardiovascular. Não só no hipertenso, claro. Em todo mundo. Mas no hipertenso especificamente, porque ele já tem essa questão da comorbidade de hipertensão. Né? Então acontece esse aumento da sobrecarga cardiovascular. E por que acontece esse aumento da sobrecarga cardiovascular? Porque aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, a resistência vascular periférica já estava aumentada, aumenta também. E consequentemente, quando aumenta todas essas variáveis, a pressão arterial também se eleva durante a execução. Novamente, isso em todos os indivíduos. Porém, no hipertenso é mais perigoso, né? Porque se a pressão arterial dele já é alta, ele já é hipertenso, se durante a execução do exercício se elevar mais, né, vai ter um risco maior para esse hipertenso, certo? Então vamos lá, mas não se preocupem, tá? Fiquem tranquilos que isso aqui é um alerta, né, para que os profissionais de saúde fiquem atentos a essa questão do hipertenso. Mas eles colocam aqui, né, quais cuidados então devem ser tomados? O que deve se averiguar sempre
para o exercício físico. Primeiro, não iniciar a sessão de exercício se a pressão arterial estiver acima de 160 por 105. Tá? Então, o indivíduo, seu aluno, paciente, foi lá começar a fazer o exercício físico. Claramente, você vai aferir a pressão arterial dele, porque ele é hipertenso. Se a pressão arterial estiver abaixo de 160, ok, pode começar o exercício. Se a pressão dele estiver acima de 160 por 105, pergunta para ele se tomou medicamento, se toma medicamento, né, antihipertensivo, se teve algum estresse naquele dia, se aconteceu alguma situação inusitada, tá? Algum motivo tem para a pressão dele estar alta assim. Segundo, aferir a pressão arterial durante o exercício aeróbio e diminuir a intensidade se a pressão arterial estiver acima de 180 por 105. Então vamos supor, você está fazendo uma caminhada com o seu paciente, uma caminhada orientada. E aí você vai, claramente, aferir a pressão arterial antes do exercício e viu que está abaixo de 160. Ok, você pode começar. Só que se durante a caminhada você aferir a pressão de novo e estiver acima de 180 por 105, aí é o momento de você diminuir a intensidade desse exercício, ok? Mas na verdade tem vários pontos positivos, né, no exercício físico. Mas um dos pontos positivos, principalmente para o hipertenso, é a chamada hipotensão pós-exercício. Então o nome já diz. Se hipertensão é a elevação dessa pressão, a hipotensão é a diminuição dessa pressão. Essa hipotensão, o nome já diz também, ela acontece depois do exercício, tá? Então vamos supor que o seu paciente realizou, né, essa caminhada orientada e acabou. Terminou ali a caminhada, vocês sentaram para descansar e aí você vai aferir a pressão dele depois de 5 minutos que vocês cessaram o exercício. Muito provavelmente, é o que todo mundo espera que ocorra, muito provavelmente essa pressão arterial do indivíduo vai estar menor do que quando ele começou o exercício. Por quê? Porque acontece a hipotensão pós-exercício, que é um efeito agudo do exercício físico. E aí, quando acontecem vários efeitos agudos, tá? Ou seja, ele treina 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana ele tem hipotensão pós-exercício. Efeito agudo, efeito agudo, efeito agudo. Então, essa soma de efeitos agudos podem levar ao efeito crônico, tá? Que é quando a pressão arterial dele pode diminuir de maneira crônica, tá? Esse é o poder do exercício físico para o hipertenso. Muito legal. Vamos lá, então. Quais exercícios, né, que esse indivíduo, então, pode fazer, esse hipertenso pode fazer? Primeiro, claro, que já é um consenso na literatura, já é consenso na sociedade também, que o hipertenso ele pode e deve realizar exercício aeróbio. Exercícios como andar, correr, nadar, dançar, etc. Tá? Aeróbio em geral. Com que frequência? 3 a 5 vezes por semana, durante 30 a 60 minutos, com uma intensidade moderada. E aí, você deve estar se perguntando, né? Como que eu vou verificar, né, acompanhar se a intensidade do indivíduo está se mantendo moderada durante a sessão? Vamos lá, a gente tem 3 diferentes estratégias aqui, tá? Primeira estratégia, verificar se esse indivíduo ele está conseguindo conversar sem ficar ofegante, tá? Então, se ele consegue conversar sem ficar ofegante, ele está na intensidade moderada dele. Segundo, para quem conhece a escala de Borg, né? Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou trazer uma imagem para vocês. Então, para quem conhece a escala de Borg, a intensidade moderada é aquela intensidade entre 11 a 13. E a última estratégia é utilizar a fórmula da frequência cardíaca de treino, tá? E essa frequência cardíaca de treino ela precisa estar entre 40 a 60%, tá bom? Então a fórmula é essa aí: frequência de treino, frequência máxima menos repouso, vezes a porcentagem que você vai aderir, né? Isso vai depender do seu paciente, das comorbidades que ele tiver ou do condicionamento físico que ele apresentar, mais a frequência cardíaca de repouso. E então aqui só para explicar, no próximo slide eu vou explicar como verificar essas frequências e como aplicar essa fórmula, tá? Então, frequência cardíaca máxima, como que eu posso
como que eu posso realizá-la, né? Como que eu posso achar qual é a frequência cardíaca máxima desse indivíduo? Através do teste ergométrico máximo. Concordo que esse teste ergométrico é de difícil acesso, né? É caro, isso depende de equipamentos, né? Mas daqui a pouco eu vou trazer uma solução para vocês. E o segundo, cálculo da frequência cardíaca máxima prevista pela idade. Basicamente, 220 menos a idade do paciente. Porém, essa forma ela não é indicada para hipertensos cardiopatas ou ainda em uso de beta-bloqueadores, tá bom? E é aqui que entra, né, a questão do teste ergométrico. Se eu não consigo fazer a frequência máxima prevista pela idade em indivíduos hipertensos cardiopatas ou com uso de beta-bloqueadores, e também o teste ergométrico máximo é de difícil acesso, é de alto custo, como que eu vou achar a frequência máxima desse indivíduo? Normalmente, essas pessoas, né, esses indivíduos que são hipertensos cardiopatas, eles estão em constante avaliação pelo cardiologista, tá? E o cardiologista costuma fazer esses testes ergométricos. Então isso só basta uma conversa entre você, profissional de educação física, fisioterapeuta, com o cardiologista, tá bom? Que daí ele te passa quais foram os resultados. Frequência de repouso, ela é aferida após 5 minutos deitado, né? Você sente o batimento aqui na carótida, coloca o cronômetro durante 15 segundos e conta quantos batimentos você está sentindo nesses 15 segundos. E aí, você vai multiplicar esse batimento por 4. Por que por 4? Para dar 1 minuto. Tá bom? Batimentos por minuto. E então aqui a frequência cardíaca de treino. Eu resolvi a forma aqui para vocês, me colocando como exemplo. Então vamos lá. Frequência cardíaca de treino. Frequência cardíaca máxima, ou seja, 220 menos a idade, 220 menos 27, menos a frequência de repouso, a minha é 80. Tá? Então 220 menos 27 menos 80. Vezes a porcentagem que eu vou treinar, 50%, mais frequência cardíaca de repouso. Então, a minha frequência cardíaca de treino que eu vou treinar vai ser 136 BPM. Então, eu sempre vou me basear nesse valor, caso eu fosse hipertenso. Tá bom? Olha aqui, para quem não conhecia a escala de Borg, deixa eu pegar o aqui. Para quem não conhecia a escala de Borg, olha só que legal. Ela também é chamada de escala de esforço percebido. Por quê? Porque é o paciente que vai falar. Você vai apresentar para ele, é claro, vai mostrar como funciona essa escala de Borg. Vai falar para ele que vai de 6 a 20, onde 6 é muito fácil e 20 é exaustivo. E aqui também tem os desenhos, tá? Os roxinhos. E você vai perguntar para ele, olha, como que você está se sentindo agora de 6 a 20 com relação ao seu esforço? E ele vai te falar de 6 a 20. Se ele falar 10, você aumenta a intensidade. Porque a intensidade moderada aqui ó, é de 11 a 13. Se ele falar 14, 15, diminui a intensidade. Tá? Simples assim, é bastante utilizada essa escala, é bem legal. Vamos lá, exercício resistido, né? Esse é o que costuma dar briga, né, entre pesquisadores, entre sociedade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a hipertensão, os hipertensos não podem realizar exercício resistido. Né? E até pouco tempo atrás, realmente não tinham evidências de que o hipertenso podia realizar exercício resistido. Por quê? Porque eram mais malefícios do que benefícios. Só que hoje já existem essas evidências. Porém, prestem atenção, tá? Porém, essas evidências são para exercícios resistidos e dinâmicos. Dinâmicos. Para quem aqui não sabe a diferença entre dinâmico e isométrico, o exercício resistido dinâmico é aquele exercício onde as articulações se movimentam. Ou seja, uma rosca bíceps, um agachamento. O exercício isométrico é aquele exercício onde as articulações do indivíduo não se movimentam. Uma prancha, por exemplo. Tá? Então, o exercício resistido dinâmico é, sim, recomendado para hipertenso. Tá? É importante também que a gente fale, né, que esse exercício resistido, ele só é indicado como complementar ao exercício aeróbio. Tá? Então, o aeróbio não pode faltar. Frequência, 2 a 3 vezes por semana, 8 a 10 exercícios, 1 a 3 séries. Intensidade, 60% de 1 RM. E para quem não conhece aqui, o teste de 1 RM, ele é bastante legal.
não sei se todo mundo conhece, mas é um teste de força. Teste de força máxima, basicamente. Então é onde o professor, né, enfim, vai avaliar esse indivíduo para ver quantos quilos, por exemplo, ele consegue levantar em uma repetição máxima. RM representa repetição máxima. Então, quantos quilos ele consegue levantar em uma repetição máxima, tá? E aí, vocês vão fazer a porcentagem, né? 60% desse resultado. Quantas repetições? 10 a 15, até a fadiga moderada, tá? E aí, de novo aqui, atenção, foco, porque a fadiga moderada não é aquela fadiga em que o indivíduo pratica, faz o exercício e não consegue mais movimentar, tá? A fadiga moderada é aquela fadiga onde ele realiza o exercício, porém a velocidade começa a diminuir, começa a ficar lenta, tá? Essa é a fadiga moderada. Pausas longas e passivas, 90 a 120 segundos. E aí entra a questão do resistido isométrico, né, que eu acabei de falar que ainda não tem evidências, e realmente não tem, tá? O que se tem evidências sobre o resistido isométrico é através do hand grip. O que é o hand grip? O hand grip é, nessa foto que eu trouxe para vocês, dá para demonstrar bem. Ele também é chamado de força de pressão manual, tá? Que o indivíduo ele vai segurar, né, o aparelho, o hand grip, e vai apertar o máximo que ele conseguir. É um exercício isométrico, concorda comigo? E aí, o treino com esse aparelho, ele já tem evidências mais do que comprovadas de que é benéfico para o hipertenso. Porém, infelizmente, ainda faltam algumas evidências sobre outros exercícios isométricos para hipertensos, tá? Assim, já existem estudos, artigos sobre isso, mas ainda faltam muitas evidências para que os benefícios superem os malefícios. Flexibilidade aí. Eu trouxe agora, essa referência agora é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, 2017. Flexibilidade para hipertenso, 2 a 3 vezes por semana, 15 a 60 segundos por exercício. Ah, mas isso faz bem para hipertenso, professor? Faz. Eu trouxe aqui um estudo, olha, de uma revista super de alto impacto. O próprio título já traz o resultado praticamente, tá? Então, olha aí. O alongamento é superior à caminhada rápida para a redução da pressão arterial em pessoas com pressão arterial normal a alta ou hipertensão no estágio 1. Então, flexibilidade e alongamento para hipertenso. E quais são os efeitos desse treinamento da hipertensão, né? Olha só que legal. No treinamento aeróbio com a pressão medida em consultório, a gente tem uma diminuição aí de menos 12,3 para a sistólica e 6,1 para a diastólica. O aeróbico, porém, medido com medida ambulatorial, que é chamada de MAPA, eu trouxe até a imagem desse senhorzinho aí. O MAPA, ele é um aparelho que fica no braço do indivíduo durante 24 horas, e esse aparelho mede a pressão arterial a cada 20 minutos, tá? Justamente para pegar a pressão arterial durante o sono, para aferir a pressão arterial durante o sono. Então diminui também, 8,8, 4,9. Resistido dinâmico, musculação, 5,7, 5,2. E isométrico, o hand grip, 6,5 e 5,5. E quais são as recomendações populacionais, né? Redução do comportamento sedentário, ou seja, a cada 30 minutos sentado, levantar 5 minutos. Pessoal, isso aqui é para prevenção de hipertensão, tá? Então, se você não é hipertenso, você também deve realizar essas recomendações aqui. A cada 30 minutos, levantar 5. Sentado, levantar 5. E realizar pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada. Pelo menos, tá? E aí, então, né, quase finalizando aqui, a gente volta lá na pergunta da live de hoje, né? Qual a relação da hipertensão com a adoção de hábitos saudáveis? Se vocês quiserem responder no chat, tá? Quiserem conversar, qual é que vocês acham que é, então, a relação da hipertensão com a adoção de hábitos saudáveis? Uma palavra só. Uma palavra só, tá bom? Eu trouxe aqui alguns prints que eu achei interessantes de alguns sites importantes, tá? Olha só. Bons hábitos contribuem para a prevenção e controle da hipertensão arterial. Ministério da Saúde. Hipertensão arterial.
hábitos saudáveis ajudam na prevenção e no controle da doença. PubMed. Modificações no estilo de vida para prevenção e controle da hipertensão. E Columbia. Ações de estilo de vida saudável para reduzir a pressão arterial. Tá? E por último aqui, da revista Nature, né? É uma revista de alto impacto, tá bom? Uma revista ótima. Eles fizeram esse artigo aqui que eu achei muito interessante, publicaram esse artigo, né? Que tem o nome de Intervenções em estilo de vida para prevenção e tratamento da hipertensão. E no próprio resumo, olha só o que eles trazem. Que intervenções, né, de estilo de vida saudável. E eles trazem alguns exemplos de quais intervenções, né, são essas. Então, a primeira intervenção que eles trazem é prática regular de exercício físico. Depois, controle do peso corporal. Padrões alimentares saudáveis. Algumas intervenções não tão tradicionais, como, por exemplo, o controle do estresse. Ou ainda a promoção de padrões de sono adequados. Tá? Então, já foi comprovado aí com certeza que a hipertensão apresenta relação com hábitos saudáveis. Pessoal, e aqui eu trouxe um site que na verdade eu sempre trago em palestras, em aulas, que esse site ele é muito interessante. Queria que vocês acessassem aí, tá? Se tiverem com vergonha de fazer pergunta no chat, de interagir no chat, não tem problema. Mas eu queria que vocês entrassem nesse site www.cardiometro.com.br, tá? Esse site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eles fizeram esse site para fazer uma contagem de quantas mortes, olha aqui, de quantas mortes por doenças cardiovasculares aconteceram no ano, no mês ou até no dia. Tá? E também eles colocam algumas frases aqui motivacionais, né? Olha só. Eu tirei esse print aqui no dia 24 de novembro. Quando eu tirei o print, tinha acontecido 362 mil mortes e 292. Eu queria que vocês olhassem agora aí. Quantas mortes que está no dia de hoje, dia 15 de dezembro. Eu estou abrindo aqui também o meu. Olha só. Aqui no meu está mostrando 385 mil mortes, 773, acabou de alterar para 784. Então, olha só, subiu cerca de 23 mil mortes em mais ou menos 20 dias. Tá? É muita coisa, pessoal. Esse site aqui é um site que deveria ser divulgado, ser mostrado, enfim, postado em redes sociais para amigos, familiares, pessoas desconhecidas, para todo mundo ficar ciente da importância da adoção de bons hábitos, tá bom? Para a prevenção de hipertensão, mas não só a prevenção de hipertensão, né? A adoção de bons hábitos, ela trabalha não só na prevenção de hipertensão, como também de diversas outras doenças, tá bom? Então, queria que vocês entrassem nesse site aí para darem uma olhada. E eu afirmo aqui novamente, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte do mundo, tá bom?